Bem, são 20 horas e 48, quase 49 minutos no Rio de Janeiro. Começando aqui a nossa ministração, chegou o momento de renovar nossa mente. Então, uma vez mais, eu não poderia começar sem agradecer a você que compartilha a tua semente com o Ministério Reconciliados com Cristo. Muito agradecido e declaro essa semente multiplicada a teu favor em abundância. Como é que funciona a reconciliação? É claro que eu estou falando, se você quiser contextualizar aí, vamos dizer assim, fazer uma analogia, um casal tinha uma intimidade, era um casal perfeito, com intimidade perfeita, eles conversavam, eles se davam bem, eles se relacionavam como tinham que se relacionar, eles tinham sua intimidade, tinham a sua confiança e de repente, o que aconteceu? Aconteceu que se interpôs entre esse casal uma terceira pessoa. E você sabe que quando uma terceira pessoa se interpõe entre um casal, vai acontecer uma desgraça, fatalmente, né? Então, essa pessoa, quando se interpôs, começou a conversar, né? Uma conversinha de pé, de ouvido, em uma das partes desse casal. Consequentemente, começou a colocar aquilo que eu brincando aqui chamo de historinha do rato azul na mente daquela outra pessoa que fazia parte daquele casal. Então, aquele casal se destrambelhou por aí. Pois bem, porque aquele casal começou a ter um tipo de atitude que não era mais própria para aquele casal. Um dia chegou o marido e falou assim: cadê você? Aí, eu estava ali escondido porque eu descobri umas coisas. Mas quem te disse essas coisas? Foi ela, foi ele e tudo mais. E você sabe que eu estou me referindo. E o casal seria Deus e o homem. Deus e o ser humano. Que diz que havia uma intimidade, havia uma ligação, né? Que até então era uma ligação perfeita. E quando entrou essa terceira pessoa, fez com que essa sintonia entrasse um chiado aí na sintonia, e então houve um divórcio. Pois muito bem, se separaram. A partir daquele momento, a vida mudou para aquela outra parte, né, daquele casal, e houve um sofrimento, umas dificuldades, até que o tempo passou e uma das partes do casal resolveu dar um passo no sentido de reconciliar tudo, ou seja, apagar tudo aquilo que ficou para trás, toda aquela mancha, todo aquele desacerto, todo aquele desânimo, toda aquela coisa ruim que havia acontecido ali, aquela barreira que se colocou entre ambos, que causou aquele desquite, que causou aquele divórcio. Então, essa parte do casal tomou a iniciativa e buscou, e fez, e agiu, e completou a reconciliação. Uma vez reconciliado está. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que reconciliação significa conciliar, né, novamente algo que um dia esteve conciliado, mas que entrou um ruído estranho aí no meio, causou uma separação, mas que agora esse ruído estranho foi vencido e então foi feita uma reconciliação. Quando você então vê a palavra, lê a palavra, ouve a palavra reconciliação, você entende que é tornar de novo como era antes o assunto. Claro, então, falando da nossa vida espiritual, que é o que nos interessa aqui nessa parada toda, nessa noite maravilhosa que Deus nos deu, vamos compartilhar como é que foi a nossa reconciliação
no lado espiritual. Por quê? Porque se você entende que você está reconciliado para sempre com Deus, você já não precisa, por exemplo, fazer a primeira comunhão no teu filho. Nesses dias, eu estava conversando com uma mamãe que me perguntou lá no futebol do Caio, quando é que o Caio vai fazer a primeira comunhão? Olha que pergunta que essa mamãe veio fazer. E olha para quem essa mamãe foi fazer essa pergunta, porque eu não ando com um título na testa, eu sou uma pessoa comum no meio de todo mundo, né? E ela não sabe o que eu faço, e ela não imagina o que eu falo, e ela não tem nem ideia do que eu ensino. Então, o que me veio no momento para respondê-la foi, não, é que a comunhão do Caio já aconteceu, a primeira comunhão dos meus filhos já aconteceu, inclusive a comunhão de todo mundo já aconteceu, e aí aquilo causou uma certa curiosidade, claro, causou uma estranheza naquela pessoa e causou, então, a segunda pergunta e a terceira pergunta, e você aí já sabe para onde foi a história. Então, eu me lembro que, sintetizando a conversa lá que eu tive com aquela mamãe, eu disse para ela, as pessoas que hoje estão praticando esse ritual religioso, nada mais, nada menos, estão sustentando um sistema religioso financeiramente com base em algo desnecessário, porque essa comunhão foi feita por Cristo lá na cruz, porque se ele passou pela cruz e não fez essa reconciliação com todos nós, ele falhou. E aí você já viu. Bom, pois muito bem, foi daí que surgiu também o nome do nosso ministério. Nosso ministério se chama Reconciliados com Cristo por isso, porque em uma dessas madrugadas em que a gente acorda, né, aí já com a próstata fazendo seu trabalho, e a gente acorda de madrugada um pouco, e vai no banheiro e tal, e daqui a pouco você perde o sono às vezes, e então Deus começa a falar contigo, você começa a pensar nas coisas, e eu estava bem no princípio, eu não sabia bem como é que eu vou chamar esse ministério, não sei, então é como se Deus estivesse me falando, o nome do ministério é a posição espiritual que você tem, reconciliados com Cristo, e me mostrou essa passagem que eu quero ler para você, e com ela também começar a te explicar como é que aconteceu essa reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, né? Abre aspas aqui, eu vou ler para você aqui bem rapidinho, porque hoje é quinta-feira, dia de renovar a mente. E para renovar a mente, eu tenho que compartilhar verdades do Evangelho. Diz assim, de modo que se alguém está em Cristo, já é nova criatura. As coisas velhas já passaram, todas foram feitas novas. Se alguém está em Cristo, quem é que está em Cristo? Todos nós que estamos depois da cruz estamos em Cristo. Você, não é que você tenha que participar da religião A, B e C para estar em Cristo. Você está em Cristo pelo simples fato de você estar debaixo do pacto da graça. Esse é o pacto de Cristo. Então, as coisas velhas, ou seja, a lei e seus rituais e seu modo de pensar já passaram. Tudo se fez novo. Quando Paulo está falando tudo se fez novo, não é a roupa, não é a comida, não é a música, não. É o modo de pensar em relação aos pactos. Eu já te explico. Então ele vem dizendo, eu continuo aqui com as aspas para o apóstolo Paulo. E tudo isto provém de Deus. Sublinhe, provém de Deus. Não foi você, nem eu, ninguém. Que nos reconciliou o tempo passado, pretérito. Já passou, reconciliou consigo mesmo, por Cristo. Ou seja, aquela historinha que eu te contei no início. Uma das partes tomou o passo de se reconciliar. Senão não haveria reconciliação, né? Se reconciliou consigo mesmo por Cristo. Por Cristo, ou seja, na cruz, com o sacrifício. Porque era necessário pagar um preço. E nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está falando, olha, eu tenho um ministério. Qual é o ministério? O ministério da reconciliação. No que consiste o ministério da reconciliação? Espera aí. Que Deus estava em Cristo, ou seja, não era o Filho, tá bom?
era Deus mesmo, reconciliando consigo ao mundo, ou seja, ao mundo espiritual, né? Ao mundo dos seus filhos, não levando em conta os pecados dos homens, não levando em conta. E nos encarregou, Paulo e os seus seguidores, como eu, por exemplo, a palavra da reconciliação. Então, o que é o ministério da reconciliação? É um ministério que carrega a palavra que te explica a tua posição espiritual de reconciliado, né? De maneira que assim, agindo assim, somos embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, toda pessoa que não explica a reconciliação não pode se considerar embaixador de Cristo. Porque se você é um embaixador de Cristo, você tem que carregar a palavra da reconciliação. Como se Deus rogasse por meio de nós, nós rogamos a vocês, reconciliem-se com Deus, fecha aspas. Então qual era o rogo de Paulo? Reconcilie-se com Deus. Como é que eu vou me reconciliar com Deus? Sem saber o passo que ele deu. Porque se alguém me explicasse antes o passo que Deus tinha dado em relação à reconciliação, claro que eu me reconcilio e eu aceito esse passo. Então você aí já está tendo uns tips, né? Uma chavezinha de como é que funciona a reconciliação. Primeiro, eu te disse para você sublinhe, tudo provém de Deus, ou seja, não foi o homem. A reconciliação com Deus não partiu de você para Deus, partiu de Deus para você. Partiu de cima para baixo. Vamos colocar assim, para a gente entender bem, né? Por que partiu de Deus e não partiu do homem? Ora, porque o ser humano sozinho, ele não teria condições de resolver. Por que o ser humano não teria condições de resolver? O ser humano não teria condições de dar o primeiro passo, porque o ser humano estava numa condição inferior. Porque quando você está vestido por um corpo de carne, você está numa condição inferior à condição de Deus que você é. Não entende? Então, Deus deu o primeiro passo, né? Por que então que o homem estava numa condição inferior? Por causa do que está escrito aqui em Efésios capítulo 2, que eu separei também como um dos versos base para que você anote aí nessa ministração. Efésios 2, verso 1, diz assim: Ele te deu vida quando você estava morto em delitos e pecados. Se você quiser entender assim, amém. Entenda assim para você começar. Depois você dá um outro passo. Qual é o outro passo, Pedro Kelly? Você nunca esteve morto em delito e pecado. Por quê? Porque quando você nasceu, ele já havia tirado o pecado. Mas você estava em ignorância, desconhecimento. Você e eu, quando nascemos, não estávamos mais mortos em delitos e pecados, e sim estávamos debaixo da ignorância do sistema religioso. Mas, mesmo assim, já tínhamos direito a essa vida que ele já havia nos dado quando ressuscitou, porque ele nos deu vida quando ressuscitou. Ora, se eu vim aqui no meu vaso de barro em 1958, no Rio de Janeiro, Brasil, né? Então quer dizer que quando eu apareci naquela maternidade, saí do útero da minha mãe, eu já estava livre do pecado, mas não sabia. Por quê? Por causa da religião que meus pais professavam, que aquela religião trazia o modo de pensar anterior. E o apóstolo Paulo vem chamando a atenção que nós devemos mudar esse modo de pensar. Isso já eu te explico. Então, o ser humano aqui era, poderíamos dizer, inimigo de Deus. Como é que eu era inimigo de Deus? Por causa do que está aqui em Colossenses capítulo 1, verso 21. O que diz aqui? A mesma coisa que diz Efésios 2:1. Ele fala aqui no verso 21, abre aspas. E vocês também, que num outro tempo eram estranhos e inimigos em vossa mente, fazendo obras más. Agora ele já vos reconciliou.
Olha que interessante. Paulo está dizendo, em vossa mente, vocês eram inimigos e estranhos a Deus. O que significa alguém ser inimigo e estranho a outro na sua mente? Ou seja, está faltando aí uma informação que aclare. Então, onde é que funciona a reconciliação? Na tua mente. Está explicado. A reconciliação com Deus funciona na mente. Você era inimigo de Deus, Pedro Kelly também, enquanto a minha mente não havia recebido a informação de que eu já havia sido reconciliado há 2000 anos atrás. Olha quanto tempo. Enquanto eu não sabia disso, eu podia andar com a Bíblia na mão, debaixo do braço, em qualquer lugar. Você sabe que eu tenho a formação de teólogo, né? Eu sou teólogo de formação, eu tenho pós-graduação, essa especialização, depois do curso de bacharelato em teologia que eu completei, eu tenho a especialização e a pós-graduação, o doutorado em teologia, e eu estudei, me formei em teologia sem saber que eu já estava reconciliado com Deus. Eu só soube disso quando a graça de Deus foi revelada à minha vida. Aí tudo mudou. É claro que o que eu aprendi lá me ajuda, porque estudamos filosofia da religião, estudamos sociologia, estudamos arqueologia, estudamos uma porção de matérias que hoje eu posso atar cabos ou juntar as pontas e entender o grande plano de Deus na minha vida, para que eu hoje pudesse falar uma porção de coisas com firmeza e com conhecimento. Me entendeu? Por isso eu tive que passar por lá e hoje eu sou agradecido a Deus por ter feito esse curso e ter essa formação a nível de 3º grau, né? De bacharel em teologia. Mas eu era inimigo de Deus na minha mente, porque ninguém tinha me aclarado ainda, assim como hoje eu tenho a oportunidade de aclarar essa audiência maravilhosa que está nos assistindo aqui. Então, no Velho Pacto, havia um modo de pensar. Qual era o modo de pensar no Velho Pacto? Porque aqui eu li para você Efésios capítulo 2, verso 1, li também Colossenses capítulo 1, verso 21, e aqui Paulo está se referindo a pessoas que viveram como ele no Velho Pacto. Paulo nasceu mais ou menos no ano 5, sabe? Depois de Cristo, né? Então, quando Cristo nasceu, lá o menino Jesus nasceu em Belém, a minha morena, que cumpriu aniversário ontem. Então, Paulo nasceu 5 anos depois, né? Então ele viveu uma época antes da cruz, um pouquinho antes da cruz, e viveu também depois da cruz, porque acho que Paulo morreu por aí com 67, 68 anos, mais ou menos por aí. Então, Paulo, quando escreveu, teve essa oportunidade de escrever essas cartas, né? Paulo estava se dirigindo a pessoas que tinham atravessado os pactos, né? E como essas pessoas foram geradas em carne no pacto anterior, elas traziam um modo de pensar relativo, coerente com aquele pacto ao qual elas estiveram submetidas. Então, qual era a briga de Paulo? A briga de Paulo era explicar que ao cambiar o pacto, teríamos que cambiar o modo de pensar. Por isso é que Paulo sempre falava, renova a tua mente, renove o espírito da sua mente. Efésios 4:23 fala isso, né? Ou Filipenses, deixa eu ver. Renovai-vos no espírito de vossa mente. Eu acho que é Efésios mesmo, ele fala aqui. Deixa eu ver rapidinho aqui para não falar bobagem para você, né? Porque depois desses títulos todos que eu falei, Efésios 4:23, renovai-vos no espírito de vossa mente. Paulo sempre estava falando, eu oro para que Deus lhes dê espírito de entendimento e sabedoria. Aonde é isso? Na mente. Para quê? Para que você conheça e reconheça que mudando o pacto, mudou o modo de pensar. E aquelas pessoas mudou o pacto, mas elas continuaram com o modo de pensar. E as religiões de hoje, o pacto mudou, mas essas religiões, todas elas trazem o mesmo modo de pensar de antes da cruz.
Por isso é que os católicos têm que fazer primeira comunhão. Por quê? Porque para eles, Cristo não livrou o sacrifício de Adão, o pecado de Adão. O sacrifício de Cristo, para os católicos, não foi suficiente para livrar o pecado de Adão. Tem que pegar a criancinha e levar lá na pira batismal para o sacerdote, com aquela mão suja de abusar de criança, jogar aguinha na cabeça da criança, e depois tem que fazer primeira comunhão. Primeira comunhão. O que é a primeira comunhão? Quer dizer que então não havia comunhão antes? Quer dizer que se não passa pelo ritual de primeira comunhão, o filho está no limbo, está perdido? Né? Em espanhol diria rodido. Talvez em português você não sabe o que significa, a palavra até parece, né? É isso mesmo. Rodido. Então o pacto mudou, mas as pessoas continuaram com o mesmo modo de pensar. Então quando Paulo veio falando em reconciliação, hoje, né? E a proposta aqui é te explicar como funciona a reconciliação, né? Porque as pessoas têm dificuldade de entender como funciona a reconciliação, porque elas pensam nessa reconciliação divina com os outros, com a mente religiosa. E aí tem distúrbio no entendimento. Por quê? Porque você não pode ter o mínimo de resquício de coisas religiosas, principalmente se tiver alguma manha lá do velho pacto, para você poder receber a graça, utilizar a graça e viver a graça. Se você tiver algum resquício do sistema religioso na tua mente, você tem dificuldade de entender o que eu estou te falando agora, tão claro que eu estou te falando. Entendeu? Sabe aquela passagem que Jesus falou assim, ó, não coloque vinho novo em barril velho. Entendeu agora? Entendeu? Não coloque a palavra da graça, não encaixe a palavra da graça nos moldes sistemáticos religiosos que você traz ainda até hoje, porque não vai rolar. Você tem que renovar a tua mente para você poder então exercitar a graça de Deus na sua plenitude. Falando de receber a abundância da graça, para você receber a abundância da graça e vivê-la em sua plenitude, você precisa limpar a mente da cera religiosa. E isso é algo paulatino, e eu compreendo. Por quê? Porque todos nós viemos de uma determinada e qualquer educação religiosa de acordo com aqueles que nos criaram. Sim ou não? Sim. Me ensinaram que eu tinha que bater o tambor, me ensinaram que eu tinha que me ajoelhar lá na frente da santa, me ensinaram que eu tinha que acender vela, me ensinaram que eu tinha que não sei o quê, me ensinaram... Então, nos ensinaram uma porção de porcaria. Nós não podemos trazer essas porcarias para cá, essas porcarias para cá, e querer colocar a graça adaptada aí. Não rola, não é assim que funciona, porque a reconciliação acontece na tua mente. Agora, se a tua mente, né, é o barril velho ainda, não encaixa, a palavra não vai caber aí, entendeu? Por isso é que o apóstolo Paulo falava para renovar a mente. Aqui eu vou ler o último verso para a gente terminar e vou deixar você com esse pensamento aí. Aqui, Romanos capítulo 12, famoso, eu repito muito esse verso aqui, ó. Olha só, o apóstolo Paulo fala aqui, olha só, preste atenção nisso, verso 1, para dar um pouquinho de luz aqui, ele diz assim, ó, assim, irmãos, eu rogo a vocês. Sabe o que é rogar? Sabe quando você roga alguma coisa a alguém? Não é um pedido, é um rogo. Um pedido é um pedido, mas um rogo já são palavras mais fortes, sim ou não? Então Paulo aqui está rogando, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, separado, né? Agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entendeu? Não vos conformeis com este mundo. Que mundo? O mundo que está na tua mente, entranhado, né? Mas transformai-vos. Não é transformai o mundo. Você não vai transformar o mundo à força.
Você, para transformar o mundo, você primeiro tem que transformar você. Mas se você está querendo colocar o vinho novo no barril velho, cara, tem que ser barril novo para vinho novo. Sim ou não? Entendeu? Então, o barril velho representa a mentalidade antiga. E o vinho novo? A palavra da graça. Então Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo, mas que mundo? O mundo que está na tua mente. A tua forma de pensar antiga, religiosa, acostumada às coisas da religião. Mas transformai-vos. Se Paulo estivesse falando do mundo exterior em relação a você, né, o mundo de fora em relação a você, ele diria assim, não vos conformeis com este mundo, mas vão lá e transformem esse mundo. Ele não está falando isso, ele está dizendo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então Paulo está falando para nós, para você, para mim, né? Paulo está falando que você precisa cuidar da tua vida. Deixe os do sistema para lá com o negócio dele lá. Isso aí, ó, Deus está no controle, sim ou não? O mesmo Deus que chamou você não chamou eles. Ó, deixa os caras para lá quietos, fazer a roubalheira deles lá, a maldade deles lá, não se incomoda com isso não. O que acontece é que está escrito em Abacuque 2,14 que o conhecimento da graça de Deus vai cobrir a terra, assim como as águas cobrem o mar. Então cuide de renovar a tua mente e não se conformar com esse mundo que a tua mente, muitas vezes a mente carnal, te propõe, né, e te atrapalha a viver, né? Aliás, domingo nós temos um tema maravilhoso que é para te ajudar a vencer o passado e viver melhor o teu presente para que o teu futuro seja melhor ainda. Mas isso é para domingo. Então, olha, para que comproveis qual é a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Quer dizer que enquanto você não cambia, não muda essa forma de pensar, não renova a tua mente, o teu entendimento, você não experimenta a boa vontade de Deus, que é agradável e perfeita. Então, quando acontece uma coisa na tua vida, você reclama, claro. Você não está sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque a tua mente ainda é aquele barril velho com vinho novo, está uma confusão danada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, esquece as coisas do sistema religioso. Tá bom? Esquece as manhas do sistema religioso, da religião, tudo que te ensinaram até aqui, tudo aquilo ali, deixa aquilo para trás. Entende? Viva a graça agora, reconciliado como você está, entendeu? E vá colocando isso, deixando isso penetrar na tua mente. E você vai começar a ver que a tribulação é até boa, cara. Por quê? Porque ela produz em mim um agradável peso de glória. Por isso Paulo dizia, me glorie nas tribulações. Então, quando vier uma tribulação na tua vida, você não vai mais gritar, se desesperar, não vai mais querer tirar as calças pela cabeça, ficar nervosa, nervoso, agitado, agitada, com medo. Não, por quê? Porque agora a tua mente está em outra parada. Sim? Está diferente. Por quê? Porque o barril velho já não está aí, agora é barril novo para vinho novo. Então eu estou reconciliado com Cristo? Estou. Mas no mundo terei aflições, hein? Não fica pensando que vai ser tudo flores e rosas, não. Porque vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Como é que eu vou ter bom ânimo com a mente antiga? Não vai ter. Eu encontro pessoas que estão em graça, ouvindo a palavra, mas que ainda se debatem, né, quando estão em determinadas situações. Por quê? Porque não compreendem que não tem outra. Enquanto você estiver vestido por um corpo humano, você vai ter aflição, não tem jeito. Então existe uma maneira melhor de você viver isso. Como? Como reconciliados com Cristo, entendeu? Agora, vou repetir, não traga para cá as manias do sistema religioso. Eu encontro pessoas que lá no sistema religioso eram pastores, eram líderes, e quando chegam aqui, eles querem pegar a sua forma de pastorear adaptada com a graça. Não funciona. Vai ser mais um religioso, por mais abençoado e abençoada que fale, não vai funcionar. Por quê? Porque está colocando vinho novo em barril velho. Então entendeu como é que funciona a reconciliação? A reconciliação funciona na mente. Quando você compreende que agora você não é mais inimigo de Deus. Por quê? Porque Ele tomou a atitude de se reconciliar contigo.
Mas aí está escrito que eu devo me reconciliar com ele. Sim, como? Entendendo. Isso é tudo. Vou ficar por aqui. Te desejo a melhor noite. Declaro você reinando em vida. Com esse conhecimento, é impossível não reinar em vida. Não é verdade? Falei bastante, já são o quê? 9h20? Sim, quase 9h20 da noite. Vou ficar por aqui. Amanhã tem vídeo. Sábado também. Fique ligado aí. Inscreva-se no canal. Muito agradecido a todos vocês que colaboram aqui com a gente. Se você deseja semear no Ministério Reconciliados com Cristo, agora na tua tela está aparecendo aí os nossos meios. Você pode transferir tua semente eletronicamente com o teu celular, enviando através desses Pix. Se está ardendo no teu coração você colaborar comigo, com o Ministério Reconciliados com Cristo, com a tua semente, semear aqui, então faça isso. Porque é bíblico, é próprio, que você deve compartilhar com aquele que te ensina. Muito agradecido a todos vocês que têm feito assim. Por causa de você eu posso estar aqui ministrando essa palavra maravilhosa e cada vez fazendo mais benefícios na vida de mais pessoas. Compartilhe a palavra, inscreva-se no canal, baixe o aplicativo da rádio. Olha aí que bacana, né? Então, olha, Instagram, Pedro Kelly, Facebook, Pedro Kelly, YouTube, Pedro Kelly RCC, e a rádio RCC, Rádio Reconciliados com Cristo, a graça de Deus muito mais perto de você. Tudo isso para que você renove sua mente e então transforme sua vida. Até a próxima. Tchau.